Olá, meu amado, minha amada do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a pastora Ellen, da Igreja Avivamento de Raul Soares. Vamos falar hoje de um assunto um tanto polêmico, mas já quero deixar aqui bem expressado que a intenção deste vídeo não é julgar a ninguém. Vamos conversar dentro do que está dentro dos textos bíblicos. Não é a minha opinião, não é a opinião de ninguém que importa. O que importa é a vontade de Deus. Amém, amados? Então, hoje nós vamos falar de um assunto polêmico que fala de relações íntimas, que a gente tem que ver qual palavra fala, porque senão a plataforma bloqueia o nosso vídeo, né? Relações íntimas entre pessoas do mesmo sexo que desagrada ao Senhor. Amados, como pastora, eu volto a dizer: o que eu vou expressar aqui, ler, é dentro da palavra de Deus. E como pastora, nós estamos aqui na igreja para receber todos os tipos de pessoas. Porque quem transforma aquele que precisa ser transformado não é o pastor, não é a pastora, não é o melhor amigo, não é o diácono, não é ninguém, é o Espírito Santo de Deus. Então vamos entrar nesse texto para não ficar muito longo. Vamos já começar a falar desde Gênesis. E alguém pode dizer assim: mas Gênesis está ultrapassado. Gênesis para mim não funciona, porque eu acredito do Novo Testamento para frente. Então eu pergunto para você: como você justificaria todas as demais coisas? O princípio de todas as coisas, a criação dessa terra, de tudo que nela há, a criação do homem, os profetas, que lá no Novo Testamento eles estudavam as leis de Moisés aqui no Antigo Testamento, as leis humanas desta terra, Constituição, ela é também baseada em textos bíblicos. Então, de maneira nenhuma nós podemos ignorar a palavra de Deus, esteja ela no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, porque a palavra de Deus, ela não envelhece. E temos aqui o novo e o velho para identificarmos a separação de um tempo do outro. Amém? Então vamos começar lendo Gênesis 2, versículo 24. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Então não tem ainda uma mesinha, um estúdio legal, tá, gente? Mas a intenção é a gente pregar a palavra de Deus, né? Então vamos aqui na nossa Bíblia, ó. A Bíblia diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, os homens estavam e se envergonharam. Aqui vai falar do pecado de Adão e Eva, que foi o pecado da desobediência. Mas nós observamos aqui que quando Deus criou o homem, Adão, Deus percebeu que Adão estava dando nome para todos os animais, porque foi a tarefa que Deus deu a ele. E Deus percebeu que todo mundo ali, todos os bichinhos, tinham macho e tinha fêmea. Então Deus disse: não vou deixar o homem sozinho, vou também preparar para ele uma adjuntora, uma ajudadora, uma auxiliadora. Também não é, amados, uma escrava, tá? Sua esposa é o vaso mais frágil. Seja um marido também ajudador dentro da sua casa. Se tua esposa te ajuda, é mais do que justo você ajudar a sua esposa. Porque não adianta a gente querer
falar de moral e a nossa casa está toda bagunçada. Então, vamos falar de todas as coisas, mas vamos olhar primeiro para dentro da nossa vida. Amém? E agora então, nós vimos aqui que o Senhor falou que criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Está ali em Gênesis, no princípio da criação. Gente, aqui é calor demais. Então, amados, entendemos que Deus criou macho e fêmea, amém? Vamos então agora para Levítico 18, versículo 22. Pastora, você está só no Antigo Testamento. Por enquanto estamos. Levítico, o Pentateuco, é o livro das leis. São os livros da lei. Onde Moisés, Deus implantou essas leis, passou para Moisés passar para o povo. Porque este povo, o povo que nós somos até hoje, somos todos pecadores. Ah, eu não pratico isso, mas pratica outra coisa. Em alguma coisa somos falhos. Digamos que em muitas coisas somos falhos, né, queridos? Porque o Senhor tem um grande trabalho de ir nos aperfeiçoando a cada dia, quando nós deixamos que Cristo faça esse trabalho na nossa vida. Então, em Levítico 18, versículo 22, 18, 22, aqui a Bíblia, vai falar das uniões abomináveis. Dentro dessas uniões abomináveis, Levítico capítulo 18, a página está virada que já está o 19, aqui está o capítulo 18. 18. Deu para ver. Neste texto, é o momento em que Deus está dando as leis, uma política para reger aquele povo. As pessoas não gostam de política. Tudo na nossa vida tem política. É porque somos leigos, ignorantes e não buscamos entender o que é política. A Bíblia tem política nela toda. Então, a política é um meio de vida. Ela é necessária, porque todo mundo, quando pensa em política, só lembra da corrupção, né? Mas é por causa disso mesmo que existem as leis, para ser evitado qualquer tipo de coisa errada. Então, aqui em Levítico 18, Deus está falando para Moisés acerca das uniões abomináveis, pai com filha, mãe com filho, sogra com genro, primo com prima. Vai falar várias classes dentro de um parentesco que é proibido. E aí, quando chegamos no versículo 22, Deus vai falar assim: com um homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Aí Deus vai seguir falando sobre relações até com os animais, com as criaturas, né, queridos? Que é confusão para Deus. Então, você viu aqui que em Levítico 18, 22, o Senhor falou: olha, o homem não deve se deitar com outro homem como se ele fosse uma mulher. E aí Deus vai falar das relações entre os parentes, relações do homem com animais. Isso tudo, queridos, infelizmente sempre existiu. Não é de agora, sempre existiu. Quando aqueles homens invadiram a casa de Ló, eles não queriam as filhas de Ló, eles queriam o anjo que estava hospedado na casa de Ló. Então, Ló, percebendo que aquele homem era um homem que vinha de Deus, ele ofereceu suas filhas virgens para aqueles homens abomináveis de Sodoma e Gomorra. Mas eles não as quiseram, eles queriam aquele homem que estava lá da parte de Deus. Então, nós podemos ver que a corrupção do pecado, ela sempre existiu.
O que nós não podemos deixar é que o pecado more dentro de nós. O Senhor, Ele não odeia o pecador. Ele não me odeia, não odeia você. O Senhor odeia as práticas erradas, abomináveis, que desagradam a Ele. Então, Deus não odeia o ser humano. Deus não odeia o homossexual, Deus não odeia a prostituta, Deus não odeia o viciado, Deus não odeia o ladrão. Acontece que tudo que fizermos de errado, nós teremos que pagar a consequência por aquele erro. E a Bíblia vai mostrar isso em todo instante. Por exemplo, o povo de Israel que entrou em Canaã, terra prometida. Deus falou para eles: não se misturem, não façam adoração a outros deuses, não deem os seus filhos a Moloque, que era um dos deuses que eles adoravam. Eles jogavam seus filhos no fogo como oferenda. Existe isso até hoje? De certa forma existe, queridos. Talvez você não veja, talvez eu nunca tenha visto, mas existe pessoas que sacrificam seus filhos ali, né, ao inimigo para adquirir algum tipo de poder. Então essas práticas, elas são abomináveis diante do Senhor. Pode parecer também abominável diante do ser humano? Pode, mas nós não temos o poder para julgar e nem podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos dizer que um é melhor do que o outro é pior do que o outro, mas devemos deixar que o julgamento fique nas mãos daquele que é conhecedor de todas as coisas, que criou, que formou, que nos conhece. Então, nosso papel nessa terra, nós que temos a Bíblia como um manual de vida, o nosso papel é, primeiro, aprender a palavra, porque tem muita gente aí falando bobeira nas redes sociais, falando de doutrina, de igreja. A Bíblia, em momento nenhum, nos fala sobre doutrina. Deus não deu doutrinas. Deus deu diretrizes, mandamentos, ensinamentos. Então, o resto fica por conta do homem. Ah, não pode cortar a ponta do cabelo. Ah, não pode ficar com o cabelo solto. É pecado, é luxúria. Não pode jogar o cabelo. Gente, pelo amor de Deus, um calor igual faz na minha cidade. Tem hora da vontade de fazer, sabe o quê? É um apito com assim e prender. Por quê? É muito quente. E mexer no cabelo é pecado. Por favor, né, gente? Que a pessoa dá mais lugar pro diabo do que para Deus. Porque tudo para elas é do diabo, tudo é do diabo. Na verdade, o diabo não tem nada. O diabo não tem nem a casa que ele mora, é dele. Porque é de Deus e o Senhor tem a chave do inferno, do abismo, para deixá-lo ali trancado quando chegar a hora. Então, nossos amigos, pastores, pastoras, ministros da palavra de Deus, que estão aqui pelas redes sociais, vamos analisar a palavra de Deus antes da gente falar sobre o que nós achamos. Não existe em lugar nenhum a teoria do achismo. O que tem que valer para nós é a Bíblia Sagrada. Eu sempre digo, quando alguém vem me questionar acerca de alguma coisa, me prove na Bíblia. Se tiver na Bíblia e eu estiver errada, vou reconhecer o meu erro. Mas se estiver na Bíblia e a pessoa estiver errada, então eu não me convencerei, porque ela acha ou deixou de achar. Então, em Juízes 19, versículo 22 e versículo 23, vai falar assim: enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta e falando ao velho senhor da casa, dizendo, ao velho senhor da casa dizendo: traz para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Então essa tradução pode estar de maneira diferente
de acordo com sua Bíblia. Ela pode estar falando explicitamente para que tenhamos relações, vocês sabem, com eles. E o versículo 23. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: Não, irmão meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem concubina e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as, fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Então olha a nossa responsabilidade. Quando nós estamos diante de uma igreja, um ministério, nós estamos ali para viver aquilo que Deus ordenar. E cuidar da casa do Senhor, cuidar do altar de Deus. Porque se o pecado já estiver instalado no altar da igreja, não há como cobrar das ovelhas santidade. Se eu estiver em pecado e estiver no altar do Senhor, que moral eu terei para cobrar qualquer coisa de uma sequer das ovelhas? Então, nós temos que primeiro ser o exemplo, que as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, nós vimos aqui que aqueles homens queriam aquele homem que estava na casa deste Senhor. E ele ofereceu sua filha e sua concubina. Por quê? Porque era muito importante para eles, era uma honra receber alguém na casa deles, era um privilégio. Hoje em dia a gente quase já não recebemos mais ninguém em nossas casas, né? Tá todo mundo ficando cada um no seu canto e cada um vivendo a sua vida e por aí tá indo. Estamos nos dispersando, estamos passando a viver mais isolados uns dos outros, não só por causa da pandemia, mas creio que o próprio ser humano está preferindo viver mais isolado, viver com seus pets, viver dentro da sua casinha com Deus, do que ficar indo todo dia na casa dos irmãos, né, de outra pessoa. A Bíblia nos ensina isso. Não esteja todos os dias na casa do teu irmão para que ele não se canse de você. Está lá em Provérbios. Vamos ler agora um texto. Vamos achar aqui. Gálatas. Primeiro em Gálatas mesmo. Vamos falar então das obras da carne. Acho que eu já tenho um texto aí falando das obras da carne. Um texto não, um vídeo falando das obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Mas vamos falar de novo hoje sobre as obras da carne. Percebam que quando fala das obras da carne está no plural. Quando fala o fruto do Espírito está no singular, o fruto. Mas é como uma mexerica, uma tangerina. Aquele fruto tem vários gominhos que cada um deles representam uma coisa. Amém? Porque chamamos o fruto do Espírito? Porque é um só Espírito, o Espírito de Deus. Não é o meu espírito, não são espíritos que ficam vagando, não são espíritos malignos, nada disso. É o Espírito de Deus. Mas voltando para as obras da carne, elas são conhecidas e são prostituição, seja em que área for, porque você está pecando contra o seu próprio corpo. Impureza, que poderíamos falar aí de várias coisas, né, amados? Dentro das relações conjugais, até mesmo entre homem e mulher, existem coisas que são impuras. Dentro da doutrina da igreja vai ter gente de todo jeito que ensina tudo quanto é forma de coisa. Às vezes o casal, homem e mulher mesmo, não pode nem ver o corpo um do outro, que para aquela igreja é pecado. Cada um no seu quadrado, né, irmãos? Mas também nós temos aí o pastor Cláudio Duarte, que fala muito claramente sobre esses assuntos.
E eu recomendo, eu gosto dele. Ele fala desses assuntos com irreverência, porque é um assunto difícil de ser falado, mas você aprende muito com as ministrações dele. Então, essas impurezas podemos incluir aqui até para o casal homem e mulher, né? Ou casal homem com homem, mulher com mulher, né? A família plural. Mas até para aquele que se julga mais certo, que é o homem com a mulher, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que se julgam melhores que os outros. De repente, aquela pessoa faz uma relação aonde não é no seu lugar natural. Ela também está cometendo uma abominação. Ela está cometendo um pecado contra o próprio corpo. Por quê? Aquele lugar não foi feito para isso. Deus criou um membro para o outro membro. Se vocês são inteligentes, vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Então, tem aquele lugar preparado, todo limpinho, para o seu marido e para você. Então, não precisa ir para outros lugares. Por quê? Não é um lugar próprio, não é onde Deus preparou que fosse. E Deus, queridos, não abomina o sexo. Não pode falar não, tá? Deus não abomina. Deus abomina relações extraconjugais, relações ilícitas, né? Homem com homem, mulher com mulher, um homem casado com uma mulher que não é sua, uma mulher casada com um marido que não, com um homem que não é o seu marido. Então isso tudo é abominação para Deus. Isso tudo entristece o coração de Deus. E tudo é prostituição, é impureza. Lascívia. Às vezes tem essa mulher toda corretinha que vai para a igreja, mas ela gosta de vestir uma roupa que ela se veste já pensando assim: eu vou vestir essa roupa para atrair os olhares dos homens. Ela está cometendo o pecado da lascívia. Queridos, nós sabemos que tem igrejas que as mulheres não podem usar calça. Eu raras vezes uso calça. Uma porque eu sou muito calorenta e porque se eu for fazer qualquer ministração no altar da minha igreja, eu prefiro me vestir mais decentemente, com um vestido, né, ou com uma saia. Mas, amados, o meu próprio esposo um dia estava em uma determinada igreja, fora daqui da nossa cidade, em que havia uma irmã sentada bem na primeira fileira, que eles ficaram todos constrangidos, porque a saia da irmã era tão justa, mas tão justa, que só Deus consegue ser mais justo do que a saia dela. Então, assim, o que adianta ter que vestir só uma saia? Se eu vestir uma saia justa, se eu vestir uma saia transparente, marcando tudo, o formato todo do corpo. Então, queridos, nós não podemos olhar o cisco do olho do nosso irmão e esquecer da trave que está no nosso. Então, tem gente errada também dentro da igreja evangélica. Não é só o homossexual que está errado. Ele está errado na sua prática. Mas se ele deixar a sua prática e voltar aos valores de Deus, ele andará corretamente diante do Senhor. E essa irmã pode viver a vida toda usando a sua saia justa, que quando dobra as pernas aparece a coxa toda constrangendo qualquer homem que estiver ali na frente. O que ele está fazendo? Levando aquele homem a pecar. Porque ninguém é cego. A pessoa vai ver, vai ficar constrangida, pode tentar até tirar os olhos dali, mas aquilo vai ficar chamando atenção e incomodando o tempo todo. Isso já aconteceu também aqui no nosso ministério. A irmã vinha, parou de vir porque falou que ouviu falar mal do meu esposo, ouviu falar mal de mim, mas para te falar a verdade, foi um livramento, porque as roupas com que ela vinha na igreja, os jovens, os meus meninos, que
Eu me dou muito bem com a meninada, com os jovens. Chamo eles de Jacozinhos. Vai lá saber por que é Jacozinho, tá? Não é porque são enganadores, não. Tá lá na história dos pais de Jacó. Eles viravam para mim e falavam assim, ainda mais, principalmente quem é solteiro, não tem nem namorado. Pastora, minha filha, olha a roupa da fulana. Parecia em cima, parecia embaixo. Aonde estava tampado era justo, colado no corpo. E aí, isso também não é pecado? Também é pecado. Então você não pode, não pode entrar na minha igreja um casal de homossexual. Pode entrar sim, queridos. Pode entrar, porque a igreja é para todo tipo de pessoa. Não pode entrar um traficante. Claro que pode. Claro que pode. É diferente. Eles não podem assumir um ministério, um cargo dentro da igreja, enquanto eles estiverem naquela prática do mal. Assim como aquele que simplesmente fuma cigarro ou ainda toma lá a sua bebida. Né? Aqui no nosso ministério, porque tem ministério que concorda da pessoa beber ali seu vinho. É o que eu sempre digo, cada um cuida do que é seu. Então, voltando aqui para as obras da carne, nós falamos da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, que é a pessoa que come com aradeza. O que semelhante a essas coisas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. E isso vai falar também lá em Apocalipse 22, me parece. Vamos achar aqui. Apocalipse 22. Deixa eu lembrar o versículo. Vem na minha agenda. Apocalipse 22, versículo 15. Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 15. Vai testificar aquela palavra que nós acabamos de meditar de Gálatas. 22, 15. Fora ficam os cães. Essa expressão de cães não é os cachorrinhos não, tá, gente? Essa expressão de cães, vamos colocar aqui aquelas pessoas que abominam a Deus, que não amam a Deus. Vamos colocar dessa maneira. Tó, vem cá. Os cachorros ficam doidos, gente. Então, fora ficam os cães, essas pessoas que cometem abominações. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amados, sabe aquele crente rebelde? Aquele crente que tem mania de bater de frente com o pastor, com a pastora, com o líder, que tudo ele questiona? É rebelde. Sabe o que a Bíblia fala sobre os rebeldes? Que a rebeldia é pior do que o pecado da feitiçaria. Olha, queridos, pior do que a feitiçaria é o que a Bíblia me ensina. Então, você aí, crente, meu irmão, que gosta de julgar as pessoas, que gosta de apontar o dedo, que gosta de acusar, que gosta de bater de frente com seu pastor, você é rebelde. E o seu pecado é pior do que a feitiçaria. Então, queridos, tá vendo como todo mundo tá errado? Todo mundo pratica alguma coisa errada? E em 1 Tessalonicenses, o Senhor vai nos falar a respeito de santificarmos o nosso corpo. Porque o nosso corpo pertence a Deus, amados. E nós precisamos tê-los santificados. Eu quero terminar esse pequeno estudo bíblico com um texto que está em 1 Coríntios. Coríntios vai falar muito acerca das relações conjugais para os casados também, tá, amados? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9,
Vamos ver, capítulo 6, 9. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, que é todo tipo de relação sexual ilícita, nem idólatras, a idolatria espiritual, e tem a idolatria moral, a idolatria material e a idolatria até por si mesmo. Sabe aquela pessoa que fica assim, o meu corpo, fica no espelho ali se adorando, né? Essa pessoa está se idolatrando outras pessoas. Então, os idólatras, adúlteros, nem efeminados, porque entra nessa classe aí que estamos falando, nem sodomitas, que também entra nessa classe de abominações, relações que Deus abomina, nem ladrões, nem avarentos. Gente, que tem de crente avarento não é brinquedo, tá? Nem bêbado, nem maldizentes. O que tem de crente maldizente, o que tem de neguinho que senta em cima de altar e fica fofocando, falando mal da vida do outro companheiro, não é brincadeira. Então a gente vem aqui, fica julgando o homossexual, sendo que o nosso telhado é de vidro. Não é brincadeira, queridos. A justiça de Deus vem para todo mundo. Não vem aí condenar os homossexuais, os idólatras, não, os católicos. Só o crente que está certo. Queridos, vou te falar, mexer com o crente não é fácil. Mas mexer com aquele que se santificou, que conheceu a Cristo de verdade, compensa, tá, amados? Compensa. Mas sempre vai vir aquele para te dar um trabalhinho. É para você aprender. Peça a Deus direção para trabalhar com Ele, para você estar aprendendo. Deus está te preparando a lidar com esses tipos de pessoas. Maldizentes, roubadores ou ladrões não herdarão o reino de Deus. E aí vai falar que nós devemos nos santificar. Queridos, sobre a relação conjugal entre homem e mulher, maridos e esposas. Existe pecado dentro desse relacionamento sexual? Existe. Se a sua esposa não conceder a você aquele dia a prática e você forçá-la, você está pecando. Da mesma forma, a esposa, se forçar o homem, você também está pecando contra o seu próprio corpo. Se uma parte ou a outra não concorda acerca de alguma coisa e o outro forçar, você está cometendo pecado. Então, amados, o pecado, ele está em todas as áreas. Ele existe, ele é real. Não é porque você é crente que você não vai cometer pecado. Quantos maridos não respeitam suas esposas? Quantas esposas não respeitam seus maridos? Nas relações íntimas, estou dizendo claramente focado para isso, nas suas relações conjugais. Não sou casado, moro junto. Vai casar, amado, para você estar certinho, estar abençoado. Casa. Não tem dinheiro para casar. Tem sim, junta um dinheirinho, se tem dinheiro para gastar com tanta coisa. Casa, se conserta. Isso aí vai ser na igreja evangélica, na igreja católica. O padre também vai te aconselhar, não mora junto não, casa. Para você não ficar vivendo na prática do pecado. Você vai ser abençoado, você vai estar fazendo tudo diante de Deus. E o sexo, para Deus, é uma bênção para o homem. Relaxa o nosso corpo, faz bem para a nossa mente. Ele tem que fazer parte da nossa vida. Alguma coisa não está bem? Conversa com seu esposo. Conversa com sua esposa.
Ah, não tô legal, minha cabeça não tá bem. Diálogo, amados. Diálogo resolve tudo. Eu tive um princípio de câncer no colo do útero. E eu fiquei muito assustada. Tem também um vídeo meu aí falando sobre isso. Porque da forma como eu recebi a notícia, acho que eu já estava assim, para transbordar de tantos problemas, de tanta fadiga, muitos anos na obra do Senhor, muita coisa que foi ficando enterrada ali, socada, sem ser resolvida. E quando eu passei por esse momento de câncer, foi um momento muito difícil. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus me deu um marido. Às vezes ele brinca assim: você é tão bonita com um marido feio. Ah, você podia ter um marido melhor. Você podia ter casado com um homem rico. Eu não podia. Eu deveria e devo me manter casada com ele. Porque, amados, ele é como o meu companheiro, ele é como um pai para mim, ele cuida de mim. Ele tem defeitos? Tem defeito. Ele é pirracento, ele quando põe uma coisa na cabeça, ele não escuta a minha opinião. Ele tem defeito, eu também tenho defeito. Eu sou brava, quando eu cismo também com uma coisa, eu falo na cabeça dele. Então, a gente tem defeito, mas a gente se completa. Então, quando eu passei por aquele momento, minha cabeça não estava voltada para desejo. Eu não sentia necessidades, né, de me relacionar com ele. E também não é que eu queria me relacionar com ninguém, amados. Misericórdia, né? Eu não estava com a minha mente boa. Eu estava preocupada, com medo do câncer piorar, das consequências, de ter que fazer um tratamento. Então, assim, minha cabeça não ficou boa. E durante muito tempo foi assim. E devagarzinho eu fui voltando ao meu normal. Mas nós dois temos uma coisa que eu aconselho você aí, marido e mulher, fazer: conversar, dialogar. Amor, eu não tô bem. Hoje eu não tô bem. Não fala mentira, não. Não finge orgasmo. Não finge, querido, isso é pecado. Não se masturbe, isso é pecado. É pecado contra o próprio corpo. Seja sincero com seu cônjuge. Explica para ele a situação. Ele sabia de tudo, ele me acompanhou em todos os médicos, nos exames, até nos exames preventivos. Ele me acompanhou. E junto eu passei por uma depressão, uma série de coisas. Foi muito difícil. Horas nenhuma ele me julgou, ele me abandonou. Ele estava ali para quando eu estivesse pronta. E mesmo que eu falasse com ele: amor, você pode vir, você pode fazer para você mesmo, para você se saciar, se aliviar. E às vezes eu não aceitava, queridos. Por quê? Porque a relação, ela tem que beneficiar tanto o homem quanto a mulher. Então aí tem um monte de mulher crente, vou falar para os crentes, né? Porque o crente quer julgar muito o outro. Quer julgar o que está lá fora, que não é crente. Tem um monte de mulher infeliz, mal amada. Sabe por quê? Porque tem gente até hoje que fala que a mulher não pode sentir prazer. Se a mulher não pudesse sentir prazer, Deus não colocaria nela isso. O instinto. Claro que pode, você deve. Eu ensino para os meninos aqui que vão casar. Ensino porque para o homem, principalmente quem está começando. Meu esposo até fala isso, que ele aprendeu conversando com outros amigos evangélicos a saber se controlar para esperar sua esposa. O nosso corpo, ele dá esse sinal. Deus fez tudo perfeito. Se você observar seu corpo, estudar a biologia e fisiologia do seu corpo, você vai entender que a mulher, quando ela é estimulada, estou falando aqui para casados, tá, queridos? Se você está numa relação extraconjugal, é pecado. Se você está numa relação com o mesmo sexo, é pecado. A Bíblia me fala. Eu te recebo da minha igreja? Claro, do mesmo jeito que recebo qualquer pessoa. E se você me der oportunidade, nós vamos conversar dentro da Bíblia. Aí vai caber você
aceitar ou não. Você também não é obrigado a acreditar naquilo que eu estou te ensinando dentro da Bíblia, não é? Cada um tem suas escolhas e cada um com suas consequências, com as bênçãos e com as maldições. Então, se você observar a fisiologia do seu corpo, a mulher, quando estimulada pelo seu marido, debaixo da bênção de Deus, isso também acontece com quem não é, porque corpo é corpo, né, gente? Carne é carne. Ela vai estar sendo ali lubrificada. Então, o que o homem precisa entender? Tem uma mulher histérica na minha casa, que xinga por tudo, que reclama de tudo. Uma mulher mal amada. Eu quero, ela não quer. Aí você respeita a sua esposa? Você espera ela ter prazer para depois você se saciar? Não. Então você está defraudando a sua esposa. Você está negando a ela uma coisa que é de direito dela diante de Deus, diante da Sagrada Escritura. Então aprenda a ter esse domínio, conversem. Não gosto disso, isso me incomoda, não quero fazer isso. Conversa, gente. Às vezes vocês passam por problema, por quê? Porque não conversa, enfia a boca no saco. Não conversa com o marido, não conversa com a esposa, vai conversar com uma pessoa lá fora, que não pode resolver nada por você. Se tem alguma coisa que não está certo para mim, que não está dando certo, eu tenho que conversar com o meu esposo e ele comigo, não é pedir conselho com o terceiro, não. O terceiro não vai resolver seu problema. Ele vai te aconselhar a separar, atrair. Nem sempre você vai ser bem aconselhado. Então, marido, preste atenção nos sinais do corpo da sua esposa. Dê prazer a ela, não é pecado. Pelo contrário, faz bem. Liberam hormônios que fazem bem. Você vai ter uma esposa mais alegre dentro de casa, mais bem disposta, entendeu? Ela não vai ficar lá só para te satisfazer e orando, Deus faz com que isso acabe rápido, isso é uma tormenta. Gente, que relação é essa? Isso não é bênção. Então nós estamos olhando para o cisco lá do homossexual, cisco no olho dele, para a prostituta, e não estamos vendo a trava que está no nosso olho. Vamos dialogar, marido, satisfaz sua esposa, depois você se satisfaz. Porque não tem como o homem se satisfazer primeiro e a mulher se satisfazer depois. Então tudo tem sua ordem, o seu curso natural das coisas, amém, amados? Então eu quero deixar para vocês, para terminarmos esse vídeo que já está longo, quero deixar para vocês terminar esse vídeo dizendo, olha, se você se sente incomodado por Deus, às vezes você nem sabe que é o Espírito Santo que está te incomodando. Você se sente assim incomodado, aquilo fica ali martelando na sua cabecinha, é porque Deus está querendo trazer uma mudança na sua vida. E independente do pecado que cometermos ou que a pessoa estiver naquela prática, enquanto ela tiver fôlego de vida, ela pode se arrepender, até no último segundo da vida dela. Então, nós não podemos julgar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Porque a Bíblia fala assim, olha, se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Mas como nós julgamos a vida alheia, nós somos julgados com a porção pior ainda, porque ao invés de cuidar da nossa vida, a gente quer cuidar da vida dos outros. Ao invés de abençoar, a gente quer condenar a pessoa ao inferno. Então nós não somos donos nem do céu, nem do inferno, nem dessa terra, não somos donos nem da nossa própria vida. Porque se Deus falar assim, morre agora, Ellen, eu morrerei. Vamos, queridos, receber essas pessoas, vamos falar do amor de Jesus para elas, vamos falar a verdade, não vamos falar também mentira para agradar o ego de ninguém, vamos mostrar o que está na Bíblia e essa salvação que já chega até você que conhece a Cristo, que ela se estenda para aqueles que não têm uma vida de intimidade, porque Jesus não morreu só por nós. Jesus morreu por toda a humanidade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, ao invés de julgarmos, vamos ouvir essa pessoa, vamos aconselhar esta pessoa dentro da Bíblia.
não dentro do seu achismo, não dentro daquilo que você aprendeu que deve ser, mas dentro daquilo que Deus nos ensina. Amém, queridos? Então vamos nos lembrar, Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Então, sempre há tempo de se arrepender enquanto nós estivermos respirando. Depois que morreu, você pode rezar, orar, fazer tudo quanto não adianta mais nada. Morreu, acabou. A vida se encerrou. Deus fechou o livro da vida daquela pessoa. Então não adianta fazer mais nada. Vamos fazer agora. Vamos ouvir essas pessoas, vamos aconselhar, vamos recebê-las, sem ficar julgando com os olhares de condenação, né? Essa palhaçada toda que o homem tem de ser muito hipócrita, né? Às vezes tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar comigo porque a minha qualidade é o meu defeito também para eles. Porque eu sou muito franca. Se me desagradar, eu vou falar naquele momento. Se eu gostar, eu gosto. Se eu não amar, eu não amo mesmo. Tem que amar todo mundo. Tem que amar todo mundo. Mas o que Paulo vai falar? Se possível, tem de paz com todos. Se não é possível ter paz com todos, então evite a ira, evite o pecado. Fica no seu canto, sem criticar o outro, sem cutucar ele, fazer raiva um no outro. Vamos viver em paz, vamos amar, vamos receber essas pessoas, vamos ouvi-las, vamos ensinar. O que cabe a nós é isso, ensinar o que está na Bíblia. Mas para ensinar precisa primeiro de aprender. Então ninguém dá aquilo que não tem. Amém? Quer falar sobre qualquer assunto? Estuda, medita primeiro na palavra de Deus, para não vir com argumentos vazios vindo de você mesmo. Então que o Espírito Santo nos convença de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros. Amém, amado? Tem vídeo aí no meu canal, vários vídeos. Tem a campanha de salmos poderosa, clamando pela justiça de Deus, por todas as coisas na nossa vida, trabalho, casamento, família, tudo, vida ministerial. Então essa campanha poderosa está aí já também, os primeiros 6 vídeos da campanha já está no YouTube, pastora Ellen Cristina de Paula. Amém, amados? Vamos pregar a palavra de Deus enquanto é tempo, amém? E vamos abraçar essas pessoas antes que elas se suicidem, se matem, porque não tem ninguém para ouvir, só tem muita gente para criticar. Vamos estender os nossos braços, fazer o que cabe a nós fazer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu joinha, deixa aí o seu amém. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos semear a palavra de Deus. Que você fique na graça, no conhecimento de Deus. Que a paz do Senhor esteja com você todos os dias da sua vida. Deixe o Espírito Santo no comando. Mate o seu eu, deixa ele no comando e tudo dará certo.